Preste atenção. Destino não é somente aquilo que costumamos chamar de um ambiente que já está preparado para nós, sem que nós tivéssemos poder nenhum de influenciá-lo. Destino também é o resultado de nossas escolhas. Porque para fazer o melhor, você não precisa ser ovacionado por ninguém. Você só precisa desenvolver um modelo mental de que todas as vezes que você for apresentar algo, você vai fazer o melhor que você puder. Enxergar o problema pode não ser tão difícil. Resolvê-lo pode mudar a sua vida para sempre. Quer continuar no mundo de todo mundo, reclamando, chorando, triste? Fica à vontade. Quer vir para o mundo divino? Toma uma atitude. Mas isso, você vê que serve para qualquer coisa da sua vida. Quer reclamar que a sua casa está imunda e que a sua mulher não faz nada? Reclama. Ou você pode tomar uma atitude e fazer por ela, ajudar. Aí você começa a tomar as rédeas da sua vida. Eu não dependo mais dos outros. Eu faço. Eu posso. Eu agora me pus na posição que a gente está aqui para fazer. Agora eu, em vez de querer ser servido, começo a servir. E muda tudo. Devagar e sempre. Porque o barato é louco e o processo é lento. Sem pressa. É uma maratona, não é um sprint. Quem sai a milhão correndo, você pode ver o cara dar um sprint muito foda. Se a milha ele chega lá, tá só o filé, perdeu o gás. Agora o cara que vem caminhando, vai devagar, mas ele vai longe. Ele vai longe. Então lembra, nós não temos pressa mais. Então a vida inteira fazendo merda, agora tá com pressa. Porque o cara tá com pressa, que ele quer se livrar agora das bostas que ele plantou. O que eu quero é que você entenda que não depende de nenhum fator externo, não depende de sorte, não depende de dinheiro, não depende de amigos influentes, não depende de nada. Depende unicamente do que você tem aqui dentro, a sua força de vontade. Depende unicamente da sua persistência. E só isso daqui pode mudar a sua vida. As pessoas não falham, elas desistem. E o que significa isso, né? Se você não desistir, você não vai falhar, porque você não tem que fazer algo para conseguir alguma coisa, um objetivo. Você tem que continuar fazendo até você conseguir esse objetivo. E aí sim, você se fortalece para você conseguir o próximo objetivo, porque você sabe que você não vai fazer para chegar lá. Você vai continuar fazendo até chegar lá. Poucos conseguem passar por esse vale, né? Quando essas pessoas passam, o outro lado fica muito mais fácil, porque ela já enfrentou um mais difícil. E todo mundo passa por uma provação. Mas quando a gente passa pela provação e não joga a toalha, a gente continua, nem que seja andando devagarinho, nem que seja ali quase se arrastando, mas não parando, vai acabar. Se você deixar o tempo trabalhar a seu favor e não contra você, você nunca vai ganhar do tempo, aí sim você vai chegar a algum lugar. Eu sou um cara paciente e disciplinado. É óbvio que eu vou chegar muito longe. Já estou chegando. Mas quer dizer que foi assim? Não, cara. Tenha paciência. Trabalhe. Todo dia estuda. Corrija a rota. Estuda. Aumenta o nível de competência. Aumenta a coragem, disciplina. Continua. Permanece, cara. Permanece. Para você chegar a um estado de excelência no que você faz, você tem que treinar. Você tem que estudar. Você tem que abrir mão de um monte de coisas. E aí sim você vai chegar lá. Eu estou me tornando a cada dia a minha melhor versão. Mas a minha melhor versão não é a sua melhor versão. Qual é o preço que você tem que pagar, que as pessoas que você admira estão pagando, mas que você ainda não está topando pagar para chegar onde elas estão? Não reclame, não se explique. Apenas se apresente e faça o seu melhor. E é isso. Tá duro, tá difícil. Faz o seu melhor. Se apresente e faz o seu melhor. Ponto. Os campeões não reclamam e se lamentam. Estão muito ocupados, treinando para se tornar melhores. Treinar vai melhorar, vai fazer, vai buscar uma solução para isso. Mantenha o modo crise sempre ligado. Mas por que o modo crise ligado? Porque ele mantém a guarda alta. Você não vai tomar um soco no queixo. Se você é melhor, você vai ganhar. Pega a guarda alta fazendo o que tem que ser feito.
A vitória pode te induzir a uma coisa que é muito, muito grave, que é baixar a guarda. As pessoas pensam que são líderes, não são líderes, estão líderes. Ninguém é. Como é que você mantém uma equipe campeã sendo campeã? Se ela nunca perdeu de aspirante. Quando você perde, tem um processo de aprendizado, de dor, de sofrimento. Você quer tentar de novo. Você quer tentar de novo. Você não quer desistir, você quer fazer, vamos tentar e perder de novo. Desistir não é uma opção, é consistência. A gente queria chegar lá. E a questão é mais difícil chegar ou se manter? Se manter. Quando eu fui trainee, quando eu estava no meio do processo do treinamento, algumas coisas me impressionaram. Em primeiro lugar, a maneira como a pessoa falava e se comunicava. Eu fiquei impressionado com a performance daquela pessoa. E a performance daquela pessoa me impactou. A ponto de eu ver a minha realidade. Que eu não era tão bom quanto eu achava. Eu era bom de matemática, de física. Aquela era a minha realidade. Meu mundinho era aquele. Ela falava de um sucesso que eu desconhecia. Ela falava de uma realidade financeira que eu desconhecia. Ela falava de lugares que ela tinha acesso que eu não tinha acesso, que eu nunca tinha visto. Ela falava de uma realidade que a partir daquele momento eu comecei a desejar para mim e para minha família, que eu fui apresentado a ele por aquela pessoa. Se eu não tivesse nunca sido apresentado àquelas informações, talvez eu nem soubesse. Mas que bom que eu fui apresentado e eu desejei aquilo. E no meio do meu processo de seleção, eu já não tinha nenhuma dúvida. Eu vou dar certo na minha vida. Às vezes eu estava dentro de um trem cheio, em pé, sendo imprensado, e eu olhava para o lado, e eu olhava para o outro, e eu já não pertencia àquele. Eu tinha ganhado a oportunidade de ter essa certeza. Eu ganhei essa certeza. Eu tomei posse dessa certeza com as palavras que eu ouvi no treinamento. Os meus olhos, eles enxergavam o futuro. E o futuro que eu enxergava me fortalecia a viver o meu presente, por mais difícil que ele fosse. Porque quem não olha para o futuro, ele vai olhar para onde? Vai olhar para o seu mundinho, para os seus probleminhas. E quando você começa a olhar para o passado, aí pior ainda. Ai, nunca dei certo. Ai, comigo as coisas nunca acontecem. Ó, você que já ouviu, você não presta para nada? Você presta para muita coisa. Porque o seu maior inimigo está onde? Dentro de você. Isso é uma realidade que determina as pessoas sucumbirem no seu fracasso. O que diferencia aquelas pessoas que tomam posse? Não precisa ouvir nada de pirotécnico, não. Ó, você pode. A pessoa, eu posso? Pô, ninguém nunca me disse isso. Então eu posso. Foco. Foco. Eu sei o que eu quero e eu só vou fazer isso. Foco. Saber o que se quer e ter foco nisso é um dos grandes caminhos da prosperidade, inclusive da financeira. Porque prosperidade não é só ter dinheiro, mas inclusive da financeira. Eu sei o que eu quero e vou ficar 10 anos fazendo isso aqui. Pode ser que no primeiro ano eu não fique rico, não ganhe dinheiro, pode ser que no segundo ano também não seja maravilhoso, no terceiro ano, mas não tem porta que você bate e não abra. Então jamais se compare com ninguém. Pega o que Deus te deu e usa isso. Os outros servem como referência, como influência, como inspiração, como comparação, objeto de comparação, nunca. Tem que estudar, cara. Se você não estuda, se você não sabe como fazer, como é que você vai querer que a coisa funcione? Ah, sorte. Que sorte, velho? Sorte é estatístico. Eu vou ganhar na loteria, vou ter sorte, eu vou ganhar na loteria. Cara, alguém vai ganhar. Pode ser você ou não, mas alguém vai ganhar. E tem milhões nada, dezenas de milhões de pessoas também achando que vão ter sorte. Por que você vai ser o sortudo escolhido e não o cara do lado que também acha que vai ter tanta sorte quanto você? Não faz muito sentido, né? Então, não dependa da tua sorte. Dependa da sua capacidade, da sua disciplina, da sua capacidade de execução, que é uma outra palavra importante também. Execução, executa. A execução é a mãe da prosperidade, não é a ideia. Nossa, cara, eu tenho várias ideias incríveis. Eu também. Todo dia eu acordo com uma ideia nova. É desgraça, é um inferno. Todo dia, nossa, eu tive uma ideia. Mas eu sei que de cada 40 ideias, eu tenho que pegar uma delas e executar bem feito durante os próximos 10 anos. Se você faz uma coisa de cada vez, você chega lá. Se você faz tudo ao mesmo tempo, você não chega. Sabe por quê? Porque para a gente masterizar, para a gente conseguir resultado em alguma coisa, a gente está no nível 0 e o resultado é nível 100.
Aí a gente precisa colocar um mínimo de energia para passar do 100 e de fato conseguir resultado. Vou botar nível 10, vai. A gente precisa passar do resultado para chegar no nível 20, 30, 40, 50. Então a gente precisa botar energia naquela coisa para masterizar. Só que a tua energia é limitada. Você tem 24 horas e tem aquele tanto de energia ali. Se você pega a tua energia que é limitada e distribui em 40 coisas diferentes, você faz só um pouquinho de cada uma. E em nenhuma delas você alcança o nível de masterização. Uma coisa de cada vez. A vida é longa. Uma coisa de cada vez, cara. Não é a ideia que te define. Não é a ideia que traz sucesso. Não é a ideia que traz reconhecimento. O que traz reconhecimento é o resultado. O resultado vem da execução. Então, se você tem capacidade de execução a partir do conhecimento, da coragem, do otimismo, da competência, da disciplina, você vai ter resultado. É a atitude do dia a dia, entendeu? Assim, ó, por isso que a gente fala assim, ó, é um dia de cada vez. E lembra, mano, o foco é num dia de cada vez. Que o que interessa é isso, mano, é o plantio. Então, a partir de agora, nós vamos plantar coisas extraordinárias. Quem tá na busca. Sabe? Porque hoje eu sei o que eu quero colher. Então, assim, um dia de cada vez. E lembra, amanhã é outro desafio. Amanhã eu acordo todo errado. Eu não tô legal. Sabe? Não tem quem para, mano. O cara determina. Quando você acreditou, é game over. Pra qualquer coisa na sua vida. Só que não dá pra fingir, eu acredito. Não dá. É como a confiança. Não dá pra você fingir que tá confiante. Não fingir. Você não sabe, você sente o cheiro no ar. Confiança tem cheiro. Aprenda a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. O que ferra o plano A é o plano B, mano. Porque você mais facilmente, quando o primeiro obstáculo apareceu, você cai pro plano B. Esse aqui, plano B. Você faz lá um desenho de metas, de objetivos. Aí você tem um mundo ideal lá. O mundo ideal você representa 100% da tua felicidade. Só que você coloca 60% de foco. Olha que loucura. Você bota 60% de foco e quer 100% de resultado. A conta não fecha, mano. É selva. É difícil. Não é moleza, não é para qualquer um. Não é por causa do peso da caixa de isopor, por causa do aluguel da barbearia, por causa do... Não tem a ver com isso. Tem a ver com quem suporta mais não. Não tem a ver com quem consegue mais sim. Tem a ver com quem suporta mais não. Chegar ao sim não tem a ver com buscar o sim. Chegar ao sim tem a ver com suportar os nãos que o antecedem.